Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não o verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que já foi dito, cantado aqui, Senhor. Tu já ouvistes as nossas canções, as nossas orações, falaste conosco através da leitura da Tua palavra, Senhor. E agora nós queremos te pedir, continua falando aos nossos corações. Prepara a nossa alma, Senhor, aquieta-nos, tira todo o pensamento da segunda-feira, que estejamos de fato de corpo e alma aqui neste lugar para sermos cativos a Ti, ó Pai. Me usa como instrumento em Tuas mãos, apesar de quem eu sou, mas que tudo seja dito, seja para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Coloque o seu coração no modo avião. Não precisa explicar o modo avião não, né? Todo mundo tem no seu telefone o modo avião. Espero que vocês tenham colocado inclusive o telefone no modo avião ao entrar na igreja. Quem nunca ouviu falar ou já assistiu filmes ou séries sobre heróis que ficaram famosos e sobre os seus arqui-inimigos? Por exemplo, quando a gente fala de Batman, logo nós lembramos de Coringa. Superman, Lex Luthor. Sherlock Holmes, com certeza o professor Moriarty. Luke Skywalker, Darth Vader. Para os que são um pouquinho mais velhos aqui, Jaspion, Satangos. Jiraiya, Dokusai. Normalmente, quando nós pensamos pensamos sobre esses heróis, nós sempre lembramos dos seus inimigos mortais. Inimigos mortais que é impossível dissociar um do outro. O protagonista do antagonista. Assim como esses heróis, eles não existiriam sem os seus vilões, sem os seus inimigos, sem os seus antagonistas. Nós cristãos, não é possível existirmos neste mundo, vivermos aqui sem possuirmos inimigos. Eu sei que é forte a palavra inimigo, mas ela é verdadeira. Embora ela possa nos incomodar, talvez o problema dela nos incomodar é porque estamos pensando no inimigo errado. Eu sei que é possível, por vivermos o evangelho verdadeiro, nós incomodarmos esse mundo caído e naturalmente, meus queridos, sermos odiados e contrairmos inimigos neste mundo para a nossa vida. A própria palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 5, verso 10, vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lá no verso 44, o mesmo capítulo diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O próprio Cristo preveu isso. Se Ele manda a gente orar pelos inimigos, é porque nós possuiremos inimigos, é claro. E quando eu falei sobre inimigos e seus inimigos, talvez você tenha pensado em alguém que você não gosta tanto, que talvez tenha até razão para não gostar tanto assim, justa ou não, ou até mesmo você pensou em alguém que visivelmente deseja o seu mal e não vai muito com a sua cara. É possível que alguns aqui tenham pensado no diabo, e de fato ele é um grande inimigo das nossas almas. Nós não podemos subestimá-lo. Sabemos que ele está derrotado, mas ele não se cansa de nos atanasar todo dia, e será assim até o dia em que morrermos ou Cristo voltar. Também existe a possibilidade de alguém ter pensado no mundo, sim, como esse grande inimigo nosso, como esse grande sistema mundano que vai de encontro aos valores do reino. Esse mundo que certamente tenta nos seduzir todos os dias, para que nos amoldemos a ele e nos esqueçamos de ser quem nós realmente somos.
e assim afetando a nossa comunhão com Cristo, afetando a nossa santidade. Não sei, mas talvez poucas pessoas aqui, ou quase ninguém, pensou sobre o seu principal inimigo. E sabe quem é o seu principal inimigo nesta vida, meu querido? Você. A Bíblia chama de carne. São os 3 grandes inimigos das nossas almas: o mundo, o diabo e a carne. Mas a carne aqui não tem nada a ver com esse nosso aspecto físico, com isso que eu posso tocar, com isso que é material. Não, a carne significa a natureza pecaminosa que ainda persiste em nós. Nós já somos santos, graças a Deus por isso, mas ainda somos pecadores. Nós, a nossa carne, o pecado que ainda habita em nós somos os nossos principais inimigos. Sabe por quê? Porque nós passamos e vivemos 24 horas conosco. Nós dormimos, nós acordamos. É claro, embora já tenhamos sido libertados da escravidão do pecado, ainda não fomos libertos da possibilidade de pecar. É por causa desta realidade, meus queridos, que nós não podemos deixar sermos seduzidos por uma, eu diria, filosofia da nossa atualidade, chamado a autoajuda. A autoajuda é uma proposta que se torna claramente uma rebelião contra Deus, porque ela diz que a solução para os seus problemas está dentro de você. O remédio para todos os seus problemas, para resolver todos os seus dilemas, você já tem. Você não precisa de ninguém, basta olhar para dentro. Tudo isso é fruto de uma psicologia humanista, onde se coloca todas as esperanças e dias melhores e resolução de problemas em nós mesmos, em você mesmo. Você tem tudo o que precisa para ser feliz. Na dúvida, diante de uma escolha, a melhor opção é sempre ouvir o coração. Quem nunca ouviu uma frase como essa? Ouça o seu coração. Tem uma banda, inclusive gospel, tá? Ela já não existe mais, chamada Nazarenos. E eles têm uma canção chamada Amor. E o interessante é que uma frase dessa canção diz assim: amor, vamos fazer tudo o que o coração nos manda fazer. Será que realmente podemos confiar cegamente no nosso coração? De fato, o nosso coração deve ser o juiz das nossas causas. É ele quem deve determinar as nossas escolhas. Vamos ver, meus queridos, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre esse assunto. Jeremias, ele era um profeta, ele foi um profeta enviado por Deus, e ele tem a sua vida pautada nesta aliança que ele tinha com Deus. Ele foi chamado para falar ao seu povo, ao reino do norte, que havia inclusive quebrado a sua aliança com Deus. E o contexto dessa passagem aqui é Jeremias exortando esse povo. E ele passa 40 anos fazendo isso, entregando para esse povo uma palavra vindo da parte de Deus, de advertência, de exortação. Ele prega antes do exílio da Babilônia, que vai 597 a 538 a.C. Esse mesmo povo que havia sido abençoado por Deus, esse mesmo povo que havia presenciado milagres, toda aquela história passando pelo deserto, esse mesmo povo que tinha jurado, feito juras de amor e fidelidade a Deus, sendo sustentado por Ele a todo o tempo, é um povo que nunca tinha sido desamparado por Deus, mas estava desamparando a Deus, estava sendo infiel a Ele. E é nesse contexto justamente de apostasia, de negação da fé, de idolatria, desobediência a Deus, que Jeremias é chamado por Deus para alertar esse povo, para convocar esse povo à fidelidade a Deus novamente. É nesse capítulo que nós vemos de forma clara Jeremias mostrando a realidade do coração do homem. Aqui ele vai trazer um raio-x do coração do homem. Por isso que ele inicia essa perícope que escolhemos, no verso 5, dizendo: maldito é o homem que confia no homem,
Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito aquele que confia no ser humano, porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito aquele que confia no homem, no humano. Maldito é aqueles que esperam do homem, de si mesmo, do seu coração, que possa dar-lhe aquilo que somente Deus pode dar. Maldito aquele que confia em si mesmo, que confia na humanidade e não confia no Senhor. Esse texto é muitas vezes interpretado de forma equivocada. Muitas vezes se usa esse texto para justificar, por exemplo, que nós não podemos confiar nas pessoas. O texto não está falando sobre isso, meus queridos. Afinal de contas, como poderíamos viver em comunidade sem confiar uns nos outros? O que seria da relação de pai e mãe, de amigo, de casados, de pai e filhos, sem que houvesse confiança? Então, não é sobre esse tipo de confiança que Jeremias está falando aqui. Porque se não houver confiança, não há relacionamento. Na verdade, todo relacionamento precisa de uma certa confiança. É evidente que a gente tem que ser sensato, não sair por aí contando os nossos segredos para todo mundo, claro, né? Mas se a gente ler com cuidado esse texto, a gente vai perceber que ele está dizendo que o homem que confia na sua própria força, no seu próprio coração, que confia na sua própria capacidade, na sua humanidade, no seu potencial, o homem que se aparta do Senhor, o homem que acredita que não precisa de Deus, é sobre esse homem que Jeremias está falando. É sobre esse homem que ele está repreendendo, esse homem autossuficiente. E os líderes de Judá estavam propensos a isso. Afinal de contas, o povo estava confiando em outros deuses, estava adorando outros deuses. O próprio povo de Deus estava fazendo aliança com o Egito para evitar a guerra com a Babilônia. Eles estavam procurando fazer os seus conchavos, não estavam confiando em Deus. Eles preferiam se apoiar em seus próprios braços ou nos braços humanos do que depender do próprio Deus. Então, o que Jeremias está falando é que maldito é esse homem que abandona a confiança em Deus, que confia e deposita sua esperança e confiança no homem. Vai ficar mais claro ainda, um pouco mais na frente, que ele está falando sobre si mesmo, ele está falando sobre confiarmos no nosso próprio coração. E ele vai dizer que as consequências para este homem, para esta mulher, são consequências drásticas, de deserto, de solidão, de angústia na alma. Ao contrário, ele vai dizer, bendito. Bendito quem? Bendito o homem que confia no Senhor, cujo a esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Diferente do homem que confia no homem, que confia em si mesmo, que deposita a sua esperança na humanidade, aquele que confia no Senhor é diferente. Para aqueles que não reconhecem dependência de Deus, para aqueles há deserto. Para aqueles que confiam em Deus, como diz Mateus 6, 31, 33, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqueles que confiam no Senhor, Deus há de lhe dar provisão, Deus não há de abandonar. Aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor não andam ansiosos, não andam inquietos, porque o Deus que lhe ajudou e lhe sustentou até agora é o mesmo Deus que estará amanhã do seu lado. Então, ele está fazendo uma comparação entre aqueles que confiam nos homens e se decepcionarão, e aqueles que colocam sua esperança em Deus, aqueles que confiam em Deus e podem descansar. E aqui, para mim, o verso 9 é o coração do texto. É o coração, inclusive, de todo o capítulo. Porque ele vai dizer, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É importante falar um pouco sobre o que é o coração. Normalmente, como está aí no slide, né, no fundo, quando a gente fala de coração, nos vem logo à memória aquele formato de coração, nos vem logo a ideia
de cupido, né, de paixão e tal. Mas a Bíblia, quando fala de coração, não está se referindo a isto. A Bíblia, quando fala de coração, ela se refere ao centro das nossas decisões. A sua importância se deve à palavra coração e ao coração, do fato dele definir a centralidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, das nossas decisões. Coração é toda a função imaterial do homem. Toda essa função ela é atribuída ao coração, especialmente emoções, pensamentos e vontades. É a essência do que somos. Como diria um teólogo, é o nosso eu todo embrulhado em apenas uma palavra. É tudo que somos. Vivemos aquilo que está no nosso coração. Todos os pensamentos e desejos estão no coração. São esses pensamentos, são esses desejos, são essas vontades que nos dão a direção da nossa vida, que nos dão as coisas que nós damos valor, as coisas que achamos que são importantes, que são dignas de vivermos e até morrermos por elas. Mas, meus queridos, a palavra de Deus diz que este coração é corrupto por natureza. Esse coração, esse nosso centro de vontade, de pensamentos, de desejos, de escolhas, foi manchado pelo pecado, de tal forma que as nossas vontades, que o nosso intelecto, que os nossos pensamentos não estão naturalmente inclinados para Deus, não estão naturalmente inclinados para fazer a vontade de Deus. A queda lá no Éden afetou profundamente a nossa mente, os nossos desejos, os nossos pensamentos. Nós somos cegos espiritualmente para Deus. O nosso coração, meus queridos, é como uma serpente que morde de modo traiçoeiro, cheio de engano, repleto de maquinações para fazer o mal. Meus queridos, há muito engano nos conselhos do mundo, há muitas mentiras no mundo, muitas fraudes neste mundo, mas nada disso é comparado ao engano que há no nosso coração. Nada disso é comparado ao engano que há no nosso coração a respeito de nós mesmos. Há muita mentira no mundo, há muita falsidade no mundo, mas há mais ainda no nosso coração. O nosso coração é cheio de contradições. A nossa mente, muitas vezes, descobre algo bom, algo que nos atrai, mas a nossa vontade não quer aquilo que é bom, não quer aquilo que é justo, não quer aquilo que é verdadeiro, ela quer aquilo que é mal. E às vezes até a nossa vontade escolhe fazer o que é bom, escolhe o caminho bom, escolhe fazer aquilo que é correto, mas os nossos sentimentos já não têm tanto prazer nisso. Nós até cumprimos deveres que são bons e necessários, mas sem alegria, sem prazer, porque o nosso coração é cheio de contradições. Tudo isso mostra o quanto o nosso coração está abundante de contradições, meus queridos. Aí eu pergunto, quem pode lidar com um coração enganoso? Levando em consideração que esse coração, ele vai sempre tentar empregar todos os seus enganos a serviço do pecado, e vai usar todos os artifícios que ele tem para contribuir e proteger nossos atos pecaminosos. O nosso coração é falso nas coisas que promete, meus queridos. Por isso ele não é digno de nossa confiança. Vocês já assistiram algum filme de terror? Ou até desenho, né? Quando tem aquelas casas mal assombradas. Aquelas casas mal assombradas, elas nos assustam. Ainda quem gosta de filme de terror, ainda quem seja adulto ou criança, quando tem uma cena dentro de uma casa mal assombrada, nós ficamos assustados, né? Porque dentro delas nós esperamos que haja alguma coisa desconhecida, alguma coisa que seja mortal. Essas casas, elas têm incontáveis guarda-roupas, armários, paredes falsas, sótãos, porões, cantos e sombras, onde monstros ficam de tocaia lambendo os beiços, só esperando a vítima passar. Não é assim? Meus queridos, nós temos uma casa mal assombrada dentro da gente. Você tem uma casa mal assombrada dentro de você.
é o seu coração. Este é uma casa mal assombrada, cheio de lugares escuros, cheio de monstros, cheio de lugares que nos dão pavor. E Jeremias está falando não só sobre um coração, ele está falando sobre todo o coração humano, inclusive sobre o seu próprio coração. Ele sabia que se ele confiasse em si mesmo, o seu próprio coração, ele seria amaldiçoado por Deus. Jeremias aqui entra numa espécie de conflito. Alguns comparam esse texto de Jeremias àquele texto de Paulo, lá em Romanos capítulo 7, né? Quando ele diz, de maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quão enganoso, meus queridos, quão enganoso é o nosso coração. Até onde vai a extensão do engano do meu coração, do seu coração? E Jeremias diz, esse engano do coração, ele é mais do que todas as coisas. Olha que revelação incrível. O mundo é mau, mas o meu coração é pior. Ele é mau, ele é pior, ele é enganoso mais do que todas as coisas, mais do que tudo neste mundo de mal. Todas as mentiras, todas as traições, todas as maledicências, todas as maldades saem do coração. É o que está lá em Marcos capítulo 7, verso 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Quem é o maior mentiroso que você conhece? Não é a sua vizinha, não. Não é aquele seu parente, não. É o seu coração. Ele é o seu maior enganador. Ele é mais enganador do que todas as coisas. E Jeremias diz muito mais do que isso. Ele é desesperadamente corrupto. Essa palavra, desesperadamente corrupto, ela é uma única palavra no original, tá? E ela sempre aparece num contexto médico, aparece no contexto de doenças, mas de doenças que não podem ser tratadas. Olha o engano do coração humano, ele não pode ser tratado, ele não pode ser curado. Interessante que a nova tradução da linguagem de hoje, nesse mesmo texto, ela vai dizer que o nosso coração está doente demais para ser curado. Ela traduz bem essa palavra, essa ideia do que está aí, desesperadamente corrupto, doente demais para ser curado. Há uma doença no meu coração, há uma doença no seu coração, que não tem ciência neste mundo, que não tem vacina neste mundo, que não tem remédio neste mundo, nenhum experimento humano, nem sabedoria humana é capaz de curar. O John Owen vai dizer que aquele que confia em seu próprio coração é um tolo, porque quem que fosse sábio iria confiar em alguém que ele sabe ser desesperadamente mau? Como? Nós confiaríamos se não fôssemos tolos para isso. E aí, Jeremias continua. Ele vai dizer, quem poderá conhecê-lo? Quem poderá conhecê-lo? A ideia é que o nosso coração é insondável por nós mesmos. Nenhum de nós é capaz de saber o que há no nosso coração. Tudo bem, você pode dizer, realmente, pastor, eu não consigo descobrir, entender, compreender ou conhecer aquilo que está no coração da pessoa que está do meu lado. É verdade, você não tem a menor condição de conhecer assim. Mas Jeremias está dizendo que você também não pode conhecer o seu próprio coração. Porque ele é falso, ele é enganoso. Como nós poderíamos conhecer alguém que nós sabemos que era enganoso, que é falso, que é desesperadamente corrupto, que é um doente incurável por isso? Como você vai conhecer alguém que lhe engana o tempo todo? Como? A pessoa que meu coração mais engana sou eu mesmo, o tempo todo. Todo dia. Ele me faz pensar, meus queridos, que as minhas intenções são boas quando elas não são. Ele me leva
a defender e me agarrar à minha justiça e me agarrar aos meus direitos e me convence de que eu estou certo porque a minha pauta é perfeitamente justa, quando ela não é. E enquanto o meu coração está me enganando e eu acreditando nele, ele fica assim, ó, com esse sorriso do coringa. Estou conseguindo fazer isso. Será que existe alguém que tem a medida perfeita do seu próprio coração, da sua própria escuridão? Ninguém tem. Jeremias diz, incompreensível. Quem pode entendê-lo? Quem pode conhecê-lo? O Senhor diz, maldito aquele que confia no ser humano, lá no verso 5, que faz a carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Este verso é sobre mim, não é sobre o outro, é sobre mim. O cineasta Woody Allen, tem dezenas de filmes dirigidos por ele. Ele viveu uma vida marcada por sucessivos divórcios. E no seu terceiro casamento, em 1997, ele, casado com Mia Farrow, ele vem a público dizer que estava se separando da Mia Farrow para ficar com a sua filha adotiva, Sun-Fi, que era uma filha que ela já trouxe para o casamento, era uma filha adotiva dela. E aí, depois de um tempo, a Mia Farrow vem a público dizer que, além dele ter feito o que fez com a filha dela, né, ele já tinha molestado a sua outra filha. Inclusive tem um documentário sobre isso chamado Allen vs Farrow, de 2021, e essa filha contando o que ele fez com ela, tá, quando era criança. Sabe como é que o Woody Allen justificou o que ele fez? Ele escreveu uma autobiografia e ele disse simplesmente isso. É porque o coração quer o que o coração quer. O coração quer o que o coração quer. Parece simples a justificativa, mas é a pior das justificativas. É a maior declaração de maldade de uma pessoa. Fazer aquilo que o seu coração está mandando. Deus diz, não confie no seu coração. Deixe ele no modo avião. Se desconecte dele, não dê ouvidos a ele. De forma alguma, porque ele é a moradia do pecado. Ele está sempre pronto a nos trair, a nos atacar, a nos destruir, a nos convencer que o mal é bom, de que nós estamos com a razão quando nós estamos. Não conhecemos o nosso coração porque ele nos engana, porque ele é cheio de contradição, meus queridos, cheio de contradição. A mulher faz juras de amor para o seu esposo de manhã, mas se de tarde ele pegar no braço dela de um jeito que ela não gostaria, acabou a jura de amor. Foi-se embora a jura de amor. Ela ajeita o cabelo e diz que é para ele. Aí chega em casa, ele nem repara. Ele nem nota que ela ajeitou o cabelo. O que é que acontece? Ela fica enraivecida, porque ele não deu a atenção. Aí eu pergunto, para quem era o cabelo? Para quem ela tinha se arrumado? Será que era para ele? Por que você não contou se era para ele? Por que você não chegou dizendo, olha o meu cabelo como está bonito? Por que você ficou esperando até que ele errasse? Por que você ficou na espreita, aguardando o erro para apontar? Por que você ficou ali medindo? Será que ele vai reparar? Será que ele vai lembrar a data? Será que eu sou importante para ele? Sabe por quê? Porque não era para ele o cabelo. Era para você ser reconhecida. Era para que você se sentisse amada, bonita, não era para ele. Não era para ele. Aí o marido vai e compra um presente para a mulher, querendo fazer uma surpresa para ela em casa. Quando chega, ela está ocupada fazendo aquelas coisas, ele dá o presente, ela não dá a atenção devida que ele queria que ela desse, e aí ele fica com raiva, ele fica embrutecido, porque ela não deu a atenção no momento que ele queria, ele então fica irritado. Eu pergunto, para quem era o presente? Porque você não esperou a hora certa, aquela hora da calma da sua mulher, a hora que ela pudesse prestar atenção em você. O nosso coração é cheio de contradições e ele prega peça todos os dias na gente, meu irmão.
Imagine que você é um jovem que gosta muito de teologia, você adora teologia. E aí você fica na internet debatendo, comprando briga com as pessoas, e você diz, não, eu faço isso, pastor, porque eu amo a verdade. Eu amo defender a verdade. É bacana, né, essa resposta. Mas sabia que tudo isso pode ser por causa de si mesmo. Pelo amor que você tem a se exibir, o amor pela discussão. O teu coração fica dizendo, vai, tu vai ser o novo Lutero, tu é o novo Calvino, vai, bota aí fogo nos hereges. Aí você alega ter muito zelo financeiro. Eu sou assim, pastor, eu sou seguro porque eu sou zeloso. Não, meu irmão, você é avarento. Não tem nada a dizer, você é avarento. O seu coração está dizendo que você é zeloso, que você é econômico, mas não é, você é avarento. Essa é a verdade. Aí você diz, não, é porque eu quero dar uma condição melhor para a minha família, aí eu tô juntando, mas você não tem coragem de pegar a sua família e fazer uma viagem, e ir na praça comprar um pastel, um cachorro quente, porque eu estou guardando, porque... É avareza, meus queridos, é amor ao dinheiro, essa é a palavra correta, e o seu coração fica ali enganando. Você diz, não, mas eu sou uma pessoa preocupada com outras, eu gosto de ajudar as pessoas. Será que isso é real? Será que você não está ajudando por outros motivos? Para parecer bom? Para querer os aplausos? Mas pastor, eu sou uma pessoa que eu não me dedico tanto no meu trabalho, sabe por quê? Porque eu não dou valor a bem material, eu não dou tanto valor. Não, tu é preguiçoso, homem. É preguiça. Vê que o coração fica nos pregando peça o tempo todo, nos enganando o tempo todo. Você diz, não, pastor, eu sou uma pessoa autêntica. Meus irmãos, às vezes a gente usa esse argumento de autenticidade. Sabe por quê? Porque, irmão, nós temos e nós justificamos sermos autênticos para andar em desacordo com a vontade de Deus. Só alguém que gosta de pensar fora da caixa, pastor. É nada, é só rebeldia contra a palavra de Deus. Você diz que gosta de resolver as coisas deixando para lá. Eu não vou discutir, eu não vou atrás, eu deixo para lá. Não. Você não resolve muitas vezes por causa do seu orgulho, porque você não quer pedir perdão. Pode ser que você tenha ferido uma pessoa, aí você diz para o seu coração, eu vou orar, eu vou pedir para Deus fazer justiça, mas na verdade você está escondendo o seu orgulho para não pedir perdão. Você está escondendo um coração que está cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Meus queridos, olha como o nosso coração é enganoso. Seu coração te diz, você é uma pessoa que ama a verdade, você é uma pessoa zelosa, você é uma pessoa trabalhadora, justa, coerente, inocente, sincera, autêntica. Você deseja apenas a melhoria da vida da sua família, você é uma pessoa preocupada com as pessoas. Mas será que é mesmo, meus queridos? Sabe, a gente não tem essa resposta. Sabe por quê? Porque nós não temos como sondar o nosso coração. Nós não temos como conhecer o nosso coração. Mas eu sei quem pode. Olha o verso 10. Olha o que é que diz o verso 10 aí de Jeremias. Eu não posso, mas o Senhor pode. Ele diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas mãos. O seu coração pode até esconder de você, meus queridos, mas ele não pode esconder nada de Deus. O seu coração é uma espécie de delator que não é premiado. É um delator que conta tudo para Deus. E Deus sabe de tudo. E tem gente que tem a ousadia de dizer, só quem pode me julgar é Deus. Meu Deus do céu. Ele não entende quando diz uma coisa dessa. Essa pessoa deveria estar aterrorizada por saber que Deus conhece o seu íntimo. Deus consegue ver aquilo que ninguém consegue ver. Essa pessoa deveria estar realmente em pavor, porque Deus julga os nossos corações. E Jeremias diz que Deus vai nos recompensar segundo as nossas obras de coração. E eu digo, meus queridos, diante desse quadro, desse raio-x que Jeremias está dando para nós aqui,
O que é que nos resta fazer? Verso 14, Jeremias vai dar aí uma resposta. Aqui está o que todos nós devemos fazer. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Charles Spurgeon vai dizer que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter um coração sem a obra regeneradora do Espírito Santo. Por isso que Jeremias diz: clame, somente o Senhor pode lhe curar dessa doença incurável. Somente Ele pode restaurar o seu coração. Somente Jesus Cristo pode curar o incurável. Somente Jesus Cristo pode salvar o insalvável, porque somente Ele conhece e somente Ele tem o remédio certo para isso. Somente Ele pode nos salvar de quem nós somos. Quantas vezes eu ouvi conselhos errados no meu coração? Uma vez, vou fazer uma confissão para os irmãos aqui. Uma vez eu estava, em 2005 eu acho, estava iniciando meu trabalho como guia de turismo. E eu peguei um serviço de um pai e um filho que eram alemães, estavam visitando a Paraíba, queriam conhecer a Pedra da Boca. Eu os levei lá. E eu, querendo fazer as coisas recém-formado, aquela coisa toda, quer fazer tudo correto, E aí um grande amigo meu, um amigo mesmo, aqueles amigos que a gente conta na mão, como a gente gosta muito da Pedra da Boca, assim, acho que uns 30 anos que eu frequento aquele lugar, e ele, Sérgio, eu vou contigo porque eu vou aproveitar e fazer uma escalada lá, pegar uma carona. Eu digo, beleza, vamos, agora saiba uma coisa, eu tenho hora para voltar, porque eu estou com um cliente, afinal de contas eu não vou vacilar com o meu cliente. Tá bom, vamos lá. Chegou lá, a gente se dividiu, porque ele foi fazer escalada, eu fui fazer uma trilha lá com o pessoal, e na hora marcada eu voltei para o ponto de encontro e ele não estava. Aí o meu coração me disse: rapaz, tu tem que cumprir o horário com o cliente, cara. Afinal de contas, tu está começando agora, olha a tua reputação. Olha, se tu atrasar no horário que tu falou pro cara, que vocês iam embora, que ele precisa ir. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que se eu deixasse meu amigo ali, ele não teria como voltar para casa no mesmo dia. Foi o que eu fiz? Ouvi o meu coração. Quando, na verdade, eu não fui um bom profissional. Eu não fiz isso porque eu fui um bom profissional. Eu fiz isso porque eu fui um grande covarde. Um grande covarde. Esse é o nosso coração. Ele é um mau conselheiro. Temos que ter cuidado, não ouçamos o nosso coração. Coloquemos o nosso coração no modo avião. Nós ficamos preocupados demais com Satanás e ele pode sim fazer mal para nós. Mas nós temos uma serpente no nosso coração, que está o tempo todo, irmãos, querendo nos morder. Uma serpente traiçoeira dentro de nós, pronta a nos picar. E tem solução, meus queridos. Tem solução. Ministério de Música, suba. Tem solução. Entregue o seu coração a Jesus Cristo. Jesus Cristo pode lhe curar, mas não somente se entrega a Ele e deixe Ele ser o seu Senhor, para que o Santo Espírito extraia o pior de você. A palavra de Deus é um espelho, meus queridos, que vai nos revelar quem nós somos. E quem nós somos não é tão bonito. Ela mostra de fato a feiura que nós somos. E quando ela nos mostra quem somos, só há uma solução: é se jogar nos pés de Cristo, que tem um coração manso e humilde. Não há uma outra solução para curar o nosso coração. E quando nós nos entregamos a Cristo, o seu Espírito nos regenera. Nós nascemos de novo. Você vai saber se você está confiando mesmo no Senhor e não nos homens, e não em si mesmo, quando você irá aprender a descansar na palavra de Deus. Lá em Salmos 119, verso 11, Davi vai dizer: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Só tire, meus queridos, o seu coração do modo avião, se for para ouvir a palavra de Deus que está guardada nele. Se o seu coração estiver
com a palavra de Deus nele, é a hora de ouvi-lo. Não descanse da tarefa de você mortificar o pecado que há no seu coração. Se alimente da palavra de Deus para si, contra si mesmo. Mantenha essa vigilância constante, meus queridos, porque ainda que nós tenhamos sido libertos da escravidão do pecado, essa serpentinha ainda está em nós. Entregue tudo àquele que sonda o seu coração. Deixe que ele desfaça os enganos do seu coração. O seu coração é um inimigo poderoso, mas o nosso Deus é maior. A sua palavra é maior. Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós guardamos o nosso coração quando o preenchemos com a palavra de Deus. Confiemos não no nosso coração. E quando o nosso coração falar, comparemos sempre aquilo que ele está falando com a palavra de Deus que está lá. Confrontemos sempre o nosso coração, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos com a palavra de Deus, porque ela sim é a regra, ela sim é a lei, ela sim é a justa juíza. Não confie em si mesmo, não confie em si mesmo. Confie sempre. Se os desejos do seu coração estão em acordo com a palavra de Deus. Você não saberá se você não conhecer a palavra de Deus. Você não saberá se você não estiver encharcado da palavra de Deus no seu coração. E quando a serpente, como fez com Adão e Eva, tentar deturpar as palavras de Deus para te convencer, você diz: epa, eu conheço a palavra de Deus. Não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele disse. Escolha confiar em Deus, na palavra de Deus, e não no seu coração. Porque se confiarmos no nosso coração, meus queridos, nós vamos fazer muita coisa errada. É confiando no coração que o Woody Allen separou da esposa, traiu com sua afilhada. É confiando no coração que homens adulteram, homens se separam, mulheres se separam porque diz que não ama mais, homens dizem que não ama mais, porque confiam no seu coração, são entregues às emoções, corrompidas pelo pecado. É confiando no coração que homens e mulheres agora dizem que não nasceram homem, nasceram gato, nasceram cachorro, nasceram... Vocês já viram isso? Ovelha? Que loucura, meus queridos. Mas esse é o coração do homem, enganoso, corrupto, demasiadamente corrupto, incurável. Mas o nosso Deus cura, o nosso Deus sara, o nosso Deus transforma. Então vamos ficar de pé e vamos fazer essa canção, a nossa oração, dizendo: a tua palavra eu escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Que façamos isso, meus queridos, que guardemos a palavra de Deus no nosso coração e sigamos a palavra de Deus e não o nosso coração.